Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando do Botafogo, tá? O Botafogo que está no mercado aí para buscar novas transferências. Botafogo que teve aí também a questão do Cuiabando e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Fogão, sobre a apresentação, tudo que a mídia está falando desse time do Botafogo, o Texas já aqui no Brasil para fazer aí, né, os acordos no mercado da bola do Fogão e muito mais. Então assista esse vídeo até o final. Muito bem, e o meu fogão, hein? David Ancelotti foi apresentado e mostrou que já está se sentindo em casa no Brasil. Gente, eu fiquei impressionada. Aliás, um beijo para Bruna Deltre, né? Queridíssima amiga, que faz só perguntas maravilhosas. A Bruninha perguntou para ele, né? A Bruna da Casé TV. Meu Deus, você fala um português tão perfeito. Sabe o que ele disse? Comecei a aprender em junho. Mês passado. Isso é muito bizarro. Rodou. David Ancelotti foi apresentado no Botafogo, mostrando mais uma vez que a língua não será um problema. Tenho que fazer isso por respeito ao clube, a torcedores, a profissionais, jogadores. Então, me esforço muito para aprender rápido. Com o objetivo de retomar o Botafogo Way, já mostrou que espera um time bem ofensivo que também se aproveite do gramado sintético do Newton Santos. Temos que fazer o treino com mais ritmo, mais curto, e o jogo tem que ser o mesmo. Temos que jogar um futebol de alto ritmo. Em casa, isso pode ser uma vantagem. A era Ancelotti começou no Botafogo e o comandante já mostrou que espera dar orgulho para a torcida. Como falei antes, tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas, mas claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo, que tenha ambição, que tenha coragem. Olha, Lucas Pedrosa, este homem aprendeu a falar essa língua mês passado. E ele fala acreditar, é umas coisas... Olha, impressionante, você vê, assim, a dedicação. E ele falou uma coisa que eu achei muito legal, Venê. Ele disse, pra mim isso é o respeito do lugar que eu tô chegando. Perfeito. Isso é impressionante, porque a gente, brasileiro, tem essa sensação de que a gente é obrigado a falar a língua de todo mundo e se a gente não falar é uma vergonha, mas a gente não obriga ninguém a falar o português. Sim. Então a gente tem que pensar o contrário, puxa, mas eles estão chegando aqui no nosso país, claro. Eles também têm que se esforçar um pouco. E tá aí ele arrebentando a língua... E geralmente a gente acha, por exemplo, o David é um cara que consegue falar praticamente perfeito. Geralmente Sim. A gente acha quem não fala tão perfeito, só deles quererem aprender a nossa língua, a gente acha, que legal, fala arrastado e tudo mais. Se a gente for falar a língua deles de uma forma arrastada, é crime, ri. Né? É crime. O pessoal ri, o pessoal brinca. Mas isso mostra também a educação que ele teve ao longo da vida dele, né? Como eu falei. É um garoto que nasceu rico, nasceu numa família Ancelotti. É um garoto que teve todo o acesso possível à educação e por isso essa facilidade também. O aproveitamento do Botafogo nas últimas temporadas. Dá uma olhada aí desde 2022, 2024 o melhor ano e um ano histórico para o clube com 66% de aproveitamento e desse ano até aqui 48% de aproveitamento na temporada. O Botafogo que agora tem novo técnico e ele foi apresentado. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Não estou pensando em outra coisa. De cara à Copa do Mundo, no próximo ano, vamos ver o que vai acontecer, mas agora eu só vou estar feliz de ser o treinador do Botafogo. Posso cometer erros, vou cometer erros, tenho que cometer erros para crescer, mas todo mundo, estamos em um ambiente onde todo mundo está crescendo. Como clube, eu como treinador, quero crescer do lado do Botafogo também. Eu aprendi que as pessoas são muito importantes. Então, para mim, primeiro são as pessoas do clube, os jogadores. Para mim, no mundo de futebol, é muito importante as relações personais. É a coisa mais importante que meu pai me ensinou. Tá aí o filho do homem apresentado, então, agora novo técnico do Botafogo, o David Ancelotti. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar para o Rio, de novo com o Rodrigo Jufo, mas agora com informações do Fogão. O Botafogo, que também esteve no Mundial de Clubes, já voltou
para o cenário do futebol brasileiro. E o Jufo chega com informações do Botafogo. Tudo bom, Jufo? Seja bem-vindo de volta. Voltei, Suman, tudo bom? Bom dia a todos os amigos do Sport Center. David Ancelotti já apresentado num bom e claro português, como deu para ver aí. Ele falando que aprendeu aí em poucos meses a falar a língua, acho que nem 2 meses, já tá falando muito bem português, e ele espera falar muito bem português com os jogadores, né? Já estreando oficialmente, assim, como auxiliar técnico no banco no clássico contra o Vasco. O Cláudio Caçapa foi oficialmente ali no papel o treinador do Botafogo nessa partida, mas o David estava no banco ali passando instruções para o Caçapa poder levar ao time no campo. E o David Ancelotti agora o Botafogo corre para ter ele no bid. É esperado que no final da tarde, hoje à noite, ele já apareça no bid para poder estar à disposição e poder estar comandando o Botafogo na partida de amanhã no Newton Santos contra o Vitória. E aí, falando sobre esse momento do time, esse retorno do Mundial, John Textor afirmou também que o David Ancelotti vai ter total autonomia no trabalho. Ele disse, até brincando, que ele vai poder pintar o quadro da forma que ele quiser, vai poder montar o time. O John Textor, que sofreu algumas críticas depois da demissão do Renato Paiva, que ele teoricamente teria dado influência na equipe, querendo escalar a equipe que Renato Paiva deveria pôr em campo o Botafogo, mas agora ele desmente isso tudo e diz que o David Ancelotti vai ter autonomia. E essa autonomia agora também no mercado. O Gregory, a princípio, sairia do Botafogo, mas agora o time do Al Rayyan mudou a forma de pagamento, não vai ser mais à vista, então o Botafogo recuou com esse negócio. O Thiago Almada vai ser vendido lá no Lyon para o Atlético de Madrid, uma parte do dinheiro também pode vir para o Botafogo. O Barreira chegou do futebol colombiano, jovem, ainda 19 anos, já está no Rio de Janeiro realizando exames médicos, e o Barbosa também recebeu uma sondagem do futebol árabe e pode ser que uma proposta chegue nos próximos dias ao Botafogo. Então esse cenário aí do mercado, além do desempenho esportivo, o David Ancelotti vai ter que lidar com saídas e chegadas no Botafogo, Suma. O Botafogo anunciou ontem seu novo treinador e o nosso calmo favorito, que foi barrado pela esposa de ir pra noite com amêndoa, nosso Igor Dorleu, teve lá e conta tudo pra gente. Ao lado do dono da SAF, John Textor, David Ancelotti foi apresentado ontem como técnico do Botafogo por mais de 1 hora. O italiano respondeu a perguntas dos jornalistas e surpreendeu pelo bom português. Quando eu fui na seleção, em junho, eu não sabia uma palavra, mas agora falo um pouco mais. Falando com meu pai, ele está muito feliz de ter me perto como filho. Eu também, de estar perto dele aqui no Rio. Ele também pensa como eu, que para começar a minha trajetória não tem um clube melhor, um lugar melhor. The fact that it's his first job, I don't care. Não me importa se é o primeiro trabalho do David. A experiência dele em alto nível é notável, apesar dele ter sido assistente. Assistentes técnicos comandam sessões de treinamentos, táticas, estudos de adversários. Então ele tem um nível de experiência muito marcante. A missão dele é resgatar o chamado Botafogo Way, estilo de jogo que, segundo Textor, havia se perdido com Renato Paiva. Tem que ser uma equipe que sabe ganhar de distintas formas, mas claramente queremos ser uma equipe que joga um futebol vertical, um futebol que gosta aos torcedores do Botafogo, que tenha ambição, que tenha coragem, né? Os valores do clube são muito importantes para mim, são muito claros para os jogadores também. A estreia foi com o pé direito, com vitória de 2-0 sobre o Vasco, em uma partida em que o Botafogo teve que dar um jeitinho para ele estar no banco de reservas. Sem ter o nome no bid da CBF, David assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiros, que não chega a ser uma novidade. Não foi nada diferente para mim. Diferente vai ser estar primeiro. E essa primeira vez será contra o Vitória, amanhã, aqui no estádio Newton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Me sinto com muita confiança, muito feliz, preparado, porque tive uma experiência muito longa, como na comissão técnica do meu pai. Então, sim, com muita confiança. Fernandão, eu tô com um ótimo sentimento em relação ao Ancelotinho. Acho que o Botafogo vai voar. Baseado em quê? Não sei.
as peças ele tá Sentimento. tendo, né? Não, ele tem peça, ele tem boa visão, ele fala bem. Cara, o cara aprendeu português em um mês, pô. Ele fala português melhor que muito amigo nosso brasileiro. A entrevista dele tem muito menos... Enfim, vai. Não, o GV é legal porque ele até brinca ali, ele fala que a primeira vez não aconteceu, porque ele ainda continuava sendo auxiliar, né? Porque o primeiro que podia ficar no banco ali era o Caçapa. Mas é interessante, eu gosto muito de falar de comportamento. O comportamento do Botafogo no jogo contra o Vasco foi muito interessante pelo pouco tempo de trabalho. E aí a gente começa a entender o porquê, né? Até que o Paiva deu aquela espetadinha, porque o Botafogo foi diferente. O Paiva tava falando do Chelsea, cara. Eu sei disso. E eu gostaria do Botafogo. Ele tava cutucando o Chelsea. Mas ele estava cutucando o Chelsea de acordo com o motivo pelo qual ele mesmo foi demitido. Então sobrou um espetinho no Botafogo também. Sobrou. Claro que sobrou. Mas esse Botafogo que jogou contra o Vasco foi um Botafogo muito mais parecido com o do Arthur Jorge do que com o Botafogo do Renato Paiva. Concordo. Então, o Ancelotti tem todo o mérito com relação a isso. Outra coisa, ontem a gente falou aqui do Marlon Freitas pela 10ª vez, viralizou, e tem isso de bom, né? Porque agora o Marlon Freitas vai estar direto com o Ancelotti ali, filho. Sim. Todo dia. Italiano, padre, papa, um gajo não. Um ragazzo. Um bambino de Ciangoncharo que joga muito balão, papito, macarrão. Isso ajuda. O Igor Jesus saiu, para os jogadores do Botafogo performarem, o cara é inside information, é uma informação de dentro. Como é que é macarrão? Tu falou macarrão legal. Macarrone. Macarrão é lá em Padre Miguel, que vocês comem miojo lá. São Gonçalo miojo, a gente bota requeijão. Vamos falar do Botafogo agora com o David Ancelotti falando. Vamos acompanhar o que ele disse. We're all looking for that permanent coach. We're looking for that Abel Ferreira that will stay forever, right? We're looking for a relationship between club and coach that's really long term. Eu sou o treinador do Botafogo. Minha concentração, minha entrega, não sei se é português, é para o clube. Estou comprometido com o clube. Agora, até o final da temporada, eu vou estar 100% com o Botafogo e minha cabeça está com o clube. Vou trabalhar como treinador de Botafogo. Meu pai vai trabalhar como selecionador do Brasil. Claramente, meu pai vai ser o elenco que ele acredita o melhor. Se ele acredita que os jogadores do Botafogo vão estar no elenco, eu só posso estar feliz, posso ficar feliz. Significa que meu trabalho para ajudar a eles a ser melhores jogadores está sendo bom. Tá aí, professor Celso Zelt. O homem fala português maravilhosamente. E o torcedor do Botafogo quer que ele dirija o clube maravilhosamente também. É isso aí. Bom, já é o primeiro passo, coisa que o chefe dele não faz, né? O chefe dele não fala português. Mas ele chega bastante comprometido e preocupado com essa história de não estar tão comprometido em função daquela liberação para seleção brasileira durante a Copa do Mundo. Então você vê nesse primeiro momento essa preocupação de alguém muito preparado. Ele é um teórico que está caindo na vida prática, né, gente? Quando a gente falar da estreia dele de fato, porque ele ainda não estreou por questões de mídia, embora já seja o trabalho dele. Não estreou, mas já estreou. Não, oficialmente não, mas já estreou. E é mais do que estreia pelo Botafogo, né? Estreia como técnico de futebol. Fora aquelas partidas esparsas que ele fez pelo Napoli, é muito pouco, né? Então agora que nós vamos ver a valência dele de vestiário. Eu acho que falar a língua dos atletas já é um primeiro passo. Você nota uma preocupação sobre isso. É um cara muito inteligente, né? Muito preparado na teoria. Houve um tempo em que a gente tinha técnicos muito empíricos, ex-jogadores, ídolos, aquele cara que tapava buraco e às vezes era efetivado dentro do clube. Hoje nós temos uma outra estirpe de treinadores, aqueles que se prepararam na teoria e que caem na vida prática. Eu sempre lembro o caso do Silvinho, no Corinthians, agora na Albânia, fazendo um belo trabalho. Era alguém que primeiro se preparou para depois enfrentar a vida prática, né? É o caso do pequeno Ancelotti também. Pequeno perto do papai, né? Ancelotino. Mas o problema nesse caso, né, é como um técnico que chega no começo de temporada, no meio de temporada,
primeiro trabalho no futebol brasileiro e sul-americano, vai lidar com todas as adversidades que a gente tem por aqui. O Fortaleza até citou isso, né, na homenagem ao Vojvoda. Ele chegou aqui como um desconhecido, um técnico que não tinha tanto lastro internacional, e no primeiro trabalho no Brasil deu muito certo. Pode acontecer, mas é a exceção à regra, porque esses desafios, por mais que ele já tenha demonstrado boa vontade em falar português, já se comunique bem, o trabalho vai muito além. E, para mim, o principal é entender a dinâmica do futebol brasileiro, como lidar com o calendário, entender o nível de cobrança que ele enfrenta no Botafogo, porque o sarrafo do Botafogo é muito diferente do que era 2 anos atrás. O Luiz Castro, por exemplo, chegou nesse cenário de primeiro trabalho no futebol brasileiro com um plano muito diferente do David. O plano do Botafogo naquela altura era se estabilizar na primeira divisão, fazer um trabalho de médio e longo prazo para chegar no lugar onde chegou até de maneira muito rápida. Hoje, ele chega num time que é campeão da América, campeão brasileiro, que vem de uma participação no Mundial de Clubes e com a torcida com expectativas lá em cima. Então, para dar conta dessa responsabilidade, eu vejo que falta lastro, muito lastro ainda, por mais que a vivência como auxiliar seja muito positiva e válida, como o prof falou, a dinâmica de treinador só se aprende ali quando precisa tomar decisão, quando cai no colo dele uma gestão de vestiário como o Filipe Luiz está enfrentando agora no Flamengo, e essas adversidades é que vão provar se o David está pronto ou não, e o principal, com um holofote gigantesco em cima do Botafogo, por ser atualmente uma das principais equipes da América do Sul. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo, que ontem fez aí a sua coletiva de apresentação aí do novo treinador, né? O Texto tava lá e tudo, né? Lembrando que o Texto está aqui no Brasil já sim para fazer as negociações aí, né? Do Botafogo, né? Para o mercado da bola. E então, né, ele vai estar 100% aí junto com o time do Botafogo nesse mercado da bola, né? O Carlos Ancelotti, o David Ancelotti, que foi sim apresentado aí, né? Então, definitivamente, ele fez uma coletiva e tudo, já está pronto, apto, cadastrado no BID aí para ser treinador do Botafogo aí, definitivamente nos gramados, né? E a empresa de Texto negocia a contratação de Danilo, né? E volante pode ir para o Botafogo. O Danilo, que é do Lyon, né? Jogador negociado inicialmente com o Lyon, mas o clube francês tem limitações no mercado. Então o Danilo pode estar pintando aí no time do Botafogo para jogar essa temporada, né? O jogador que tem 24 anos pode sim pintar aí no Botafogo, né? O Danilo, que vem aí do Nottingham Forest, né? Lyon e Forest ficaram perto de concluir a negociação por Danilo há semanas, mas o negócio foi congelado após o time francês ter problemas financeiros no DNC, né, DNCG, órgão que controla as finanças no país. O clube chegou até a ser rebaixado, mas recorreu e jogará a primeira divisão na França. Apesar da liberação, o Lyon está com uma limitação na folha de pagamentos e restrição de orçamento para contratações impostos pela própria Liga 1. Caso a negociação com Danilo não seja viável para a França, uma possibilidade tentada para a empresa, né, é enviar o volante ao Botafogo até que o Lyon volte a se regularizar. Então o Danilo, né, jogador que vem do Nottingham Forest, pode sim já chegar aí ao time do Botafogo, ser mais um reforço aí para o time do Fogão, né? E tem também aí a informação que negociações com o Nottingham Forest e o Brighton não avançam e Cuiabano segue no Botafogo. Isso mesmo, o lateral esquerdo cuiabano segue no Botafogo depois que as negociações por uma venda para o Nottingham Forest e o Brighton não avançaram. A informação é do GE, que saiu nessa terça-feira, né? O Forest tinha prioridade em outros setores e também não houve acordo salarial com o staff do atleta. Já o Brighton chegou a oferecer até 5 milhões de euros, mas já anunciou outro reforço para a posição, né, que é outro jogador. O cuiabano, assim, deve receber oportunidades do técnico David Ancelotti e como lateral, né, não mais improvisado como ponta.
como aconteceu na era Renato Paiva. Ele disputa espaço com Alex Telles e Marçal. Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa permanência do Cuiabano no time do Fogão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.